Olá, pessoal. Boa tarde. Então, eu vou gravar essa aula. É uma aula de já é do conhecimento. Falta talvez é de praticar, tá? Falar sobre o significado, aí nas pega seu material, pega um caderno para estar. Se tiver algumas atividades ou algo aqui, anota também, vai te ajudar para a prova. Legal? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui a transição do nosso slide e você prepara aí o seu material também, tá? Aqui, ó. Ação, né? Já falei sobre o tema que tratar hoje, tá? Vamos relembrar, gente. Predicação verbal. Toda aquela parte que a partir do verbo, tá? Se pensa aí, tem a oração, né? A partir do verbo você encontra aí todo o predicado da oração, tá? Ou seja, tudo aquilo que o sujeito realizou, fez ou vai fazer, tá? Tudo que se refere à ação do sujeito ou ao seu estado, tá? Vai pensando aí. Oração a gente já sabe que é frase que contém verbo, correto? Não pode esquecer, anote isso aí, observação. Oração é a frase que contém verbo, tá? Alguns verbos, eles têm essa função, ó, ligar. Por isso são reconhecidos como verbo de ligação, tá? Anote isso também. O verbo de ligação, ele é muito importante. Ele liga o predicativo ao sujeito. Ele é quem faz a conexão, uma característica, por exemplo, né, um adjetivo ao sujeito. Como está aqui no exemplo, olha só, Pedro está triste. Você tem aqui o sujeito, que é o Pedro, né? Está triste é o predicado. Repara, lembra que eu falei? Começa no verbo, tá? E vai até o final da frase. Olha só, está triste é o predicado. Só que esse predicado, ele é um predicado nominal. Por quê? Não tem um verbo aqui de ação. Olha o verbo estar. O verbo estar não é uma ação. Pensa aí. O verbo estar, ele indica o quê? O estado. O momento em que ele está, de alguma forma, né? Esse momento, esse modo pode mudar. Ele está triste. Pode ser que daqui a pouco mude, fique alegre, feliz, contente, enfim. A tristeza vai embora. Então, esse estar, ele indica aí estado. Não é verbo de ação. Portanto, ele é um verbo que liga. Ele só serve para ligar, ok? Vai ligar a característica. Qual é a característica aqui? Triste ao sujeito. Quem é o sujeito? Pedro, tá? E aí você tem o que, gente? Esse adjetivo triste, quanto adjetivo, pertence à classe gramatical, né? Quando eu falar de função sintática, já é a posição dessa classe gramatical na oração. Então, a função sintática desse adjetivo é ser o quê? Predicativo do sujeito, tá? Então, o predicativo do sujeito aqui é o triste, ok? Olha o que diz aqui em cima. Verbo de ligação, liga uma palavra ou expressão significativa ao sujeito. Essa palavra ou expressão torna-se predicativo do sujeito. Quando assim ocorre, o sujeito não pratica e nem sofre ação alguma, pois não há ação verbal, tá? Trata-se tão somente de quê? Ó, estado ou mudança de estado, ok? Aí tem que ficar bem entendido, porque quando você visualizar o verbo estar, você já vai saber que se refere a um verbo que indica estado. Portanto, ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, com certeza você vai encontrar um predicativo do sujeito, tá? Fica aí atento, faça essas ações aí com relação a essa primeira explicação. Agora observa aqui comigo, ó, eu coloquei duas orações. Letra A.
todo mundo usa Havaianas. É uma frase, né? Ela é uma frase que tem verbo, então ela é uma oração. Beleza. Qual é o sujeito? Todo mundo usa Havaianas. Qual é o sujeito? Qual é o predicado? Já sabe? Você lembra reconhecer? O sujeito é quem realiza a ação, né? É sobre quem a gente fala, tá? E predicado é tudo aquilo que se diz sobre o que a pessoa faz, realiza, tá? Então, quando eu digo aqui, todo mundo usa Havaianas, sujeito se refere o quê? A todo mundo, né? Por quê? Quem é que usa Havaianas? Quem é que realiza a ação de usar? Todo mundo. Então, o sujeito aí, simples. E o predicado, pessoal? Lembra que eu falei? O predicado é tudo a partir do verbo. Vai até o final da frase. Então, olha só. Usa Havaianas, está até sublinhado aqui. Qual é o verbo aí? Usar. Sempre que você fizer qualquer atividade, procure encontrar sempre o verbo. Faça esse exercício, sublinhe os verbos, entendeu? Vai te ajudar, né, na hora de visualizar, de identificar qualquer outra parte, tá? Os verbos é muito importante no sentido na oração, ele é a parte mais importante. Então, procura visualizar os verbos na oração. Nós temos aqui, na letra B, amo muito tudo isso. Aí você tem também as mesmas perguntas, ó. Qual é o sujeito? Qual é o predicado? Para e pensa aí. Amo muito tudo isso. Tem verbo aqui? Claro que tem, né? Qual é o verbo? Amar, né? Amo. Eu amo. Entendeu? Só que o eu aparece? Não, né? Esse eu, ele não aparece. Ele está o quê? Subentendido aí, escondidinho, oculto, não é isso? Implícito. Olha só, quantas formas da gente identificar, né? O jeito que está subentendido, que está oculto, implícito aí na oração. Ele não aparece claramente aí escrito, mas você entende por conta do quê? Da desinência verbal. Olha a terminação do verbo, amo. Quem é que conjuga amo? Só pode ser a primeira pessoa do singular, né? Eu. Ok? Então, quem é o sujeito aqui? Sujeito implícito, oculto, tá? Eu, primeira pessoa. Tá certo? E o predicado, gente? Lembra que eu falei aqui em cima? Predicado é tudo a partir do verbo. Aí você tá aí de repente, ué, professora, como é que vai ficar? Vai ficar tudo a partir do verbo, olha só. Amo muito tudo isso. Olha lá. É toda a oração. Não tem que se preocupar, ué, mas surgiu. Não, lembra que o sujeito está oculto. Está escondido, ele não aparece. O verbo começa a partir do amo, tá? Essa é uma oração que se inicia com o verbo. Amo muito tudo isso. Então, o verbo aqui, amar. Esse aqui é um predicado que? Verbal. Esse aqui em cima também é um predicado que? Verbal. Porque são ações. Diferente da oração anterior, né? Pedro está triste. O está indica aí estado, mudança de estado. E então ali o predicado é nominal. Porque não tem um verbo de ação, mas tem característica, né? Tem a palavra triste. Ok? Então, olha o que diz aí. Predicado é tudo o que se atribui ao sujeito, tá? Isso que aqui, ó, a gente pega a partir do amo. Amo muito isso. Quem é que ama? Sujeito eu, tá? Tá implícito aí. Continuando. Não deixa de anotar, hein, gente? Faz as anotações, porque depois vai ter exercício para você praticar. Aí você pode consultar ali, né? Pois é, gente, ouvir. Ah, entendi. Agora a outra é outra é praticar, né? É praticando que a gente aprende, tá bom? Olha só, vamos lá. Resultado da conexão entre o sujeito e o verbo, e entre o verbo e complementos, é a predicação verbal. Né? O que ele está dizendo? A ligação, a união, a formação das orações contém sujeito, verbo e complementos. Né? Então, essa ligação aí do
sujeito com o verbo e o verbo com os complementos é que vai gerar a predicação verbal, tá? Nós temos o verbo que pode ser verbos de ação, verbos que podem indicar estado ou mudança de estado e verbos que podem indicar fenômenos da natureza. Isso também aqui é uma revisão, né? É o início, é a base ali de verbos, tá? Os verbos podem ser significativos quando indicarem ação, ó, ação, né? Ou fenômenos da natureza que também são a ação que a natureza realiza, né? Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho. São os verbos significativos. Agora, verbos de ligação, não. Verbos de ligação indicam o estado ou vai ligar sempre aí a característica ao sujeito, tá? Procura pensar nisso aí para entender. Olha só as frases aqui. Aqui, por exemplo, pode ser feito até... Você pode até pausar o vídeo agora, copia essas orações. E aí você tenta identificar, já é um exercício, ó, qual é o sujeito da oração, esse predicado aqui, ele é verbal ou é nominal, qual é o verbo da oração. Faz esse teste aí com você. Procura ver se realmente você entendeu, se você já está sabendo reconhecer, tá? Vamos ver o que diz aqui a letra A. Ó, quais são os verbos? Marta comprou álcool gel e pagou bem caro. Olha os verbos aqui, comprou e pagou, tá? Na letra B, tenta identificar os verbos aqui. Ah, antes de ir para B, esse comprar e pagar não são ações? O homem realiza essas ações? Sim, né? Então são verbos significativos, tá? A letra B. Garoto de 4 anos entrou no consultório médico tranquilo. Olha o verbo aí, ele entrou, o verbo entrar. Outro verbo significativo, tá? Na letra C, a mulher acordou com sonha e otimismo. Qual é o verbo aqui, gente? Também é o verbo acordar. Outra ação realizada aí pela mulher, tá? Na D, ela ficou maravilhada com a surpresa de aniversário. Presta atenção nessa. Qual é o verbo? Ficou, né? Bem. Agora diga para mim. Esse verbo, ele é de ligação ou ele é verbo significativo? Olha o contexto. Ela ficou maravilhada. Característica dela. Então, esse verbo é de ligação, tá? Na letra E, minha irmã leu todos os livros da coleção Harry Potter. Então, o verbo aqui, leu, ok? Viu? É um exercício tranquilo, fácil, justamente para você começar a exercitar o reconhecimento aí dos verbos nas orações. Pensar se esse verbo é de ação, se ele é um verbo significativo, tá? Não tem nenhuma aqui representando aí o fenômeno da natureza. Se tem verbos de ligação. Faça esse exercício, tá? Olha aqui, alguns verbos de ligação que você precisa saber. Falando muito de verbo de ligação, por quê? Porque predicativo do sujeito automaticamente está ligado aí ao verbo de ligação. Então você tem que saber reconhecer tanto o verbo de ligação, que vai te facilitar identificar o predicativo, como o predicativo, tá? Então olha só, os verbos de ligações mais usuais, né? O ser, o estar, parecer, viver, voar, permanecer, ficar e virar. Tá vendo? Todos esses aqui são verbos de ligação. Se você já ficar atento a esses verbos aqui, tem como errar, né? Olha os exemplos. Dias são quentes. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, quentes. Referente aí aos dias, né? Outro exemplo. As ruas da cidade estavam vazias. Qual é o verbo aqui? Estavam. Olha só, como estavam as ruas da cidade? Vazias, característica. Aqui eu tenho predicativo do sujeito, verbo de ligação, tá? A escultura parecia um disco voador. Parecia, verbo de ligação, que está, então, caracterizando a escultura, né? Disco voador, semelhando, trazendo aí uma semelhança dela a um disco voador. Aqui embaixo, aquele pobre animal
Para só, gente. Aquele pobre animal vive faminto. Faminto não é uma característica daquele pobre animal? Então, vive nessa oração é um verbo de ligação, tá? O tempo continua muito frio. Mesma coisa, continua aqui, verbo de ligação. A jovem permanecia indecisa. Permanecia, verbo de ligação. Para que ele está sempre o quê? Ligando a característica ao sujeito, tá? Se você voltasse, eu ficaria feliz. Ou ficaria. Olha o feliz. Vendo? O famoso piloto virou herói nacional. Olha aqui. O que o famoso piloto virou? Herói. Então, está caracterizando ele. Logo, esse virar não é uma ação. É uma mudança de estado, né? E era alguma coisa, ele virou outra. Então, aqui está caracterizando. Eu tenho aqui verbo de ligação e herói nacional predicativo do sujeito. Ok? Deu para entender? Aí aqui vai um desafio, ó, um treino, né, para você escrever em seu caderno o maior número de frases com verbos de ligação. Então, olha aí o desafio. Os verbos estão aqui. Faz esse exercício aí. Pensa em algumas orações que você utilize esses verbos aqui, sempre ligando uma característica ao sujeito, tá? Ok? Vamos lá. Seguindo. Os verbos significativos indicam ação, né? Como eu falei. Então, é só para a gente relembrar aqui, ó. Você escreveu bastante hoje. Escreveu é uma ação. Espero o seu convite para um jantar próximo. Verbo esperar é o quê? Desejo, né? Nesse caso, ele também vai indicar uma ação, tá? Quando ele consegue exprimir aí o sentido de desejo. Eu espero, eu desejo o seu convite, tá? E esse aqui, ó. Penso muito em você. Se você ficar na dúvida, né? Ah, será que esse verbo é significativo? Verbo com indicação? Sim, são atividades mentais. Atividades mentais são indicadas aí como significativos, como ação, tá? Agora, os verbos de ligação, para reforçar, como eu já falei, indicam estado, mudança de estado, pode ser, o estar, parecer, continuar, vai depender aí, alguns verbos, do contexto, tá? Olha aqui, a vida na cidade pequena é muito tranquila. O gente, é o verbo ser, tá? Conjugado aqui, ó. Julga aí comigo. Eu sou, tu és, ele é. Por isso que não pode esquecer o acento. Acento agudo no é, porque é um verbo. Diferente do e, né? Ele e ela. Esse e é um aditivo, é um elemento aditivo. Ok? Pode ser uma conjunção aditiva. Então, a gente tem que saber diferenciar esse uso, tá? A menina estava mais calma. Olha o estava aí. A sala de aula parecia desorganizada. Então, olha só. Parecia, verbo de ligação. Desorganizada, característica da sala, ok? Aqui embaixo, mais alguns verbos que costumam ser verbos de ligação, confirmando aí os que eu já venho apresentando para vocês, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar. Andar, professor, é verbo de ligação? Então, vai depender do contexto. Lembra que eu falei? Né? Se o andar estivesse referindo a caminhar, aí é uma ação. Agora, observa a frase. Antônio anda nervoso. Ou seja, nervoso é característica. Anda está querendo dizer para a gente que é o modo como ele está ultimamente, né? Então, esse anda aqui, ele assume um sentido aí de quê? Verbo de ligação. Você tem aqui um predicativo do sujeito, tá? E as outras? Sérgio será médico. Estela estava triste. Repara que todos os verbos em vermelho são verbos de ligação. Tudo que vem depois do verbo de ligação são características, exercendo a função de predicativo do sujeito, tá? Vem aí. Filomena ficará feliz com a notícia. Constância continua doente, ok? Pode anotar também essas orações aí no caderno, sublinhar.
Sim, marcar aí da sua melhor forma, tá? Aqui, gente. Tenta fazer essa atividade, ó. Classifique os verbos em significativo ou verbos de ligação. Então, você vai identificar, você vai reconhecer se o verbo aqui é um verbo de ação. Se for de ação, é significativo, tá? Se não for, ele vai ser um verbo de ligação e aí você vai observar que tem um predicativo ali. Então, eu tenho aqui, ó. O cão desapareceu na planície. Lúcia adoeceu. Lúcia está doente. Tem diferença aqui, ó. Carlos emprestou seus livros a João. Jorge está tenso. Jorge anda pelas ruas. Jorge anda nervoso. Espera aí, deixa eu voltar lá, tá? Eu não coloquei resposta aqui porque é para você tentar fazer. Não tem mistério. Depois eu até volto aqui para corrigir, tá? Fechando, então, nós temos um esqueminha aqui para que você entenda, ó. O verbo pode ser de ligação ou aquele que indica ação, que é o significativo ou nocional, tá? Esses verbos podem ser transitivos ou intransitivos. Essa matéria aqui, você precisa saber. Não é que eu vou cobrar ela na prova de dependência, tá? Mas é importante saber porque você entendendo, classificando, reconhecendo, facilita muito outras questões, outros reconhecimentos, ok? O verbo transitivo, ele pede complemento. Então, ele vai ter aí como complemento um objeto direto, um objeto indireto ou o objeto direto e indireto, tá? Verbo transitivo indireto, a gente sabe que é aquele que pede preposição. Aí você vê como uma coisa vai puxando a outra. Tem que estudar, não adianta, né? A gente não pode esquecer. Ou que já aprendeu a jogar no lixo. Não. Então, olha só, precisa rever preposição? Dá uma olhadinha lá. Preposição tem um monte de lugar. Né? Você pode olhar nos seus livros do ano anterior, você pode botar no Google quais são as preposições. Vai aparecer todas elas. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, para. Tem um monte. Tô falando algumas aqui, tá? E o verbo transitivo direto e indireto. São dois complementos. Um vai pedir preposição, que é o indireto, e o outro não, ele é direto, como já está falando, tá? E aqui, ó. O cão desapareceu na planície. Então, esse é um verbo o quê? Significativo, né? Lúcia adoeceu. Também aconteceu com ela essa ação. Então, ela adoeceu. Significativo. Agora, ela está doente. Olha o verbo aqui de ligação. Reparou? Não tem uma ação aqui. Tem um verbo de ligação. Doente é a característica dela. É o predicativo do sujeito, tá? Carlos emprestou seus livros a João. Emprestar é uma ação. Se é uma ação, o verbo é significativo. Jorge está tenso. Então, está é o quê? Verbo de ligação, porque tenso é o predicativo do sujeito. É o que indica aí como Jorge está. Jorge anda pelas ruas e Jorge anda nervoso. Olha o que eu falei aqui do verbo andar, dependendo do contexto. Ele andar pelas ruas é verbo que? Significativo, porque indica a ação de caminhar, de sair por aí andando. Agora, o Jorge anda nervoso é o quê? Aqui é verbo de ligação, porque nervoso é um predicativo do sujeito, ou seja, do Jorge. Ok, pessoal? Deu para entender? Então é isso. Eu vou a videoaula por aqui, gravar outras aulas, tá? Reveja quanto for necessário, faça as atividades. Tem problema, já ouvi, já sei a resposta. Não tem problema, desliga, né? Agora você tenta, vai praticando até o dia da prova, tá legal? Tchau, tchau.